seguindo e avançando. Você que está nos acompanhando agora pelas redes, você que nos acompanha em casa, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 2 e o versículo 19. Capítulo 2 do Evangelho de João, versículo... Vamos começar no versículo 13, melhor. Evangelho de João, capítulo 19 e o versículo 13. Você muda lá então. João 2, 19. Mas eu vou ler do 13. 13? Pode deixar eu ler aqui. A igreja acompanha na sua Bíblia. Você que está em casa nos acompanha pela sua Bíblia também. E nós vamos ler a palavra do Senhor nessa noite. Que diz assim: estando próximo da Páscoa, estando próximo à Páscoa dos judeus. Isso quer dizer que havia outras Páscoas. Estando próximo à Páscoa, ou para a Páscoa do judeu, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombas e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou-os todos do templo, bem como as ovelhas, os bois. Derrubou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócios. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, o judeu: que sinal nos mostra para fazeres estas coisas? Jesus lhe respondeu: destruir este templo, destruir este santuário. Algumas traduções dizem: destruirei este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Outras traduções dizem: o levantarei, porque esse é o versículo que nós vamos meditar nele. Os 3 replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Amém. Nesse domingo com a família, nós temos que entender uma coisa: que Jesus, quando ele estava com seus discípulos, com os 12, ele estava praticamente com a sua família. Porque certa feita nós encontramos Jesus reunido com os discípulos, que até então não eram apóstolos, eram discípulos, porque eram alunos, eram aprendizes. Jesus estava ministrando eles, Jesus estava gastando tempo com eles. E quando nós falamos de Jesus gastando tempo com a família, nós falamos com os discípulos, nós falamos de gastarmos tempo com a nossa família. Como é que você tem gastado tempo com a sua família?
nos dias em que nós estamos atravessando em pleno século XXI, o que nós mais temos visto são famílias destruídas, casais se separando, filhos indo embora de casa, pais abandonando os filhos e a família dia após dia se deteriorando. Por que isso acontece? E por que não acontecia com Jesus? São duas perguntas e são duas respostas. Primeiro, não acontecia com Jesus porque Jesus gastava tempo com os seus discípulos. Jesus gastava tempo com aqueles que ele considerava como sua família. Jesus investia muito alto na vida dos discípulos, porque ele considerava como sua família, seus irmãos, né? Certa feita Jesus estava em uma reunião, numa ministração, pastor Carlos, e chegaram os pais de Jesus e os irmãos, e um dos discípulos foram lá e disseram assim: mestre, seus pais e seus irmãos estão aí fora. E ele apontou para aqueles que estavam ouvindo e disse assim: olha, meus pais e meus irmãos são esses que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Então, quando nós olhamos isso, nós vemos que Jesus ele não se preocupou muito, ou quer dizer, ele se preocupou muito com a família cristã que ele estava ali próximo dele, para que nós também nos preocupássemos. Aí você vai pensar assim: ah, mas Jesus deixou os seus pais. Porque Jesus, irmão, na realidade, a família de Jesus era exatamente aqueles mesmos. Porque Jesus não tinha relacionamento, ligação nenhuma com Maria. Jesus não tinha ligação, muito menos com José, e tampouco com seus irmãos. Porque Jesus foi gerado, a Bíblia diz, por obra e graça do Espírito Santo. Jesus foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. Então Maria e José e os irmãos de Jesus, na realidade, não tiveram nenhuma ligação familiar com Jesus. Por essa razão ele apontou aqueles que estavam ouvindo ele falar de Deus, Bispo Arnett. Ele apontou e disse assim: olha, esses aqui são os meus irmãos e também os meus pais. Eles estavam falando na plataforma espiritual, no nível espiritual. No nível espiritual, conosco já não podemos dizer isso, né, porque nós temos a nossa família. O pastor Carlos nasceu de uma senhora, a irmã Maria, eu estive na casa dele. Ele nasceu da irmã Maria, né, que também tem o seu esposo, que é o pai do pastor Carlos, João Antônio, nosso irmão Antônio. A irmã Maria é a mãe e o irmão Antônio é o pai. E ele tem irmãos. Então o pastor Carlos não pode chegar aqui e apontar para a igreja, mesmo que a sua família natural não esteja presente. Ele não pode apontar para a igreja e dizer assim: olha, esses aqui são meus familiares. Não, de forma alguma. Porque os familiares dele, porque ele está vivendo num nível carnal hoje. Graças a Deus, não é um fantasma. Ele está vivendo num nível carnal, humano. Então ele tem uma família também humana. Mas Jesus, irmãos, era um humano, era um espiritual que estava dentro de um corpo humano, ocupando um espaço. Ele não tinha nada a ver com aquelas pessoas que estavam ali, com nenhuma daquelas pessoas. É tanto que nós vemos aqui no início que ele se preocupou com o templo, que é a casa do Pai. Ele disse: não, essas pessoas que estão trabalhando aqui, vendendo, não podem vender aqui, porque aqui é a casa do meu Pai. Ele não disse é a casa de Deus, ele disse a casa do meu Pai. Ele disse: importa a mim cuidar das coisas, dos negócios do meu Pai. Por isso ele apontou para os discípulos, ou para aqueles que o ouviam, e disse assim: olha, esses aí são meus irmãos e os meus pais. Porque é uma verdade. Eu também não posso falar isso hoje, porque eu tenho uma família. Eu tenho minha mãe, tenho meus irmãos,
eu tenho uma família. Eu tenho minha esposa, eu tenho meus filhos, eu tenho uma família. Eu não posso apontar para a igreja e dizer, olha, esses aqui, só esses aqui são meus irmãos, esses aqui são a minha família. E a minha família natural? Até porque, irmãos, quando nós olhamos a esse nível, a Bíblia ela é bem clara, porque nós não podemos ser um obreiro se não tivermos a família, né? O primeiro propósito de Deus, quando constituiu a terra, foi constituir também uma família. Ele constituiu a terra, criou os animais, criou as vegetações, criou os animais, criou os répteis, criou os insetos, e depois ele, do pó da terra, ele criou o homem. E ao homem, na realidade, ele fez um vaso como esse aqui, era o homem. Nesse vaso não tinha o Espírito de Deus, então o vaso estava em pé, estava ali, mas não tinha vida. Ele estava vivo, mas não tinha vida própria, só estava vivo. Isso é meio louco, é meio confuso. Estar vivo e não ter vida, né? Porque uma coisa é estar vivo e a outra coisa é ter vida em Cristo. Então por isso que aquele boneco vivo estava em pé, estava vivo, estava em pé, mas não tinha vida nele, então ele não tinha atitude, ele não tinha movimentos. E o que Deus fez? Assoprou nas narinas do homem que ele fez, daquele boneco que ele fez, o fôlego da vida. E a Bíblia diz que aí este homem passou a se tornou alma vivente. Ou seja, ele é composto, este homem passou a ser composto de dois modos de vida. A primeira, a vida natural, que é estar vivo. E a segunda, sobreviver em Cristo ou viver em Cristo. Nós temos a vida natural e a vida espiritual. Temos duas vidas. E cabe a nós decidirmos se queremos viver uma vida, alguns dizem terrenal. Mas terrenal fica meio esquisito porque dá a impressão que são alienígenas, né? Então é uma vida carnal, né? Nós temos as duas vidas e temos a opção. Eu quero viver carnalmente, eu deixo a espiritual. Eu quero viver espiritualmente, eu deixo da carnal. O que nós optamos hoje? Em viver a vida espiritual, não separada da carnal. Porque se vivermos a vida espiritual e abandonarmos a carnal, vamos morrer. Precisamos desse corpo. Precisamos dessa vida carnal. Com essa vida carnal nós trabalhamos, nós conversamos, nós tomamos um espaço na terra, lutamos para tomar a terra das mãos do inimigo. Enfim, com esse corpo carnal é que nós temos o direito aqui na terra. Porém, dentro desse corpo carnal tem um corpo espiritual, tem uma vida espiritual, que essa trabalha no âmbito ou no ambiente ou no nível espiritual dentro do corpo carnal. Por isso a Bíblia diz que nós não podemos ser muito santos, né? E nem tampouco muito carnal. Temos que ter uma vida temperada, uma vida equilibrada, uma vida controlada. E Jesus, ele estava falando isso com os seus discípulos. Ele estava mostrando o templo, ele estava ali carnalmente com os discípulos, conversando. Mas ao mesmo tempo que ele estava conversando, ele estava falando ele estava junto com a família, com homens que ele considerava como família, porque eram amigos, companheiros. Mas agora ele estava deixando aqueles homens e falando agora da vida espiritual dele. Ele diz, olha, esse templo que vocês estão vendo, cabe a mim cuidar dele, porque isso aqui é do meu pai. E ninguém entendeu nada. Ele diz, como que é do teu pai? Porque isso aqui foi criado em 40 e poucos anos, 46 anos. Como isso é do seu pai? Se você tem 30 e poucos anos, como isso é do seu pai? Não tem como. Aí depois que atrapalhou mais a cabeça de quem o ouvia, porque ele disse assim, olha, esse tempo que vocês estão vendo aí, fazendo essa bagunça toda,
eu vou derrubar ele, vou destruir ele. E em 3 dias, você levar 40, em 3 dias, eu vou colocar ele de pé. Jesus falava, esse templo, ele mostrava para o templo, ele disse, olha, essa casa, esse templo, que vocês estão vendo aí, demorou 40 e poucos anos para vocês construírem. Aí ele abandonou a história do templo e começou a falar dele. Ele disse, olha, e esse templo, apontou para ele e disse, esse templo que vocês estão vendo agora, eu vou destruir. Ele não disse, Satanás vai destruir esse templo. Ele não disse, eu vou perder a guerra. Não, ele anunciou a morte antes. Ele disse, olha, esse templo que vocês estão vendo aqui agora, eu vou destruir ele. E em 3 dias, eu mesmo reedificarei, reconstruirei esse templo. Aí começaram a olhar para o templo de Salomão e dizer, não, mas isso aí demorou 40. Ele disse, não, mas não estou falando desse. Eu estou falando da minha morte. Está lá no versículo 21. Ele disse, olha, estou referindo à minha morte. Ele disse, em 3 dias eu vou levantar esse templo novamente. Porque o templo feito pelas mãos dos homens, todos teriam que ir ao templo. A arca de Deus estava lá dentro e ali tinha várias repartições. E no templo nem todas as pessoas estavam acessíveis ao templo. Então nem todas as pessoas também tinham um contato com Deus. Isso é sério. Nem todas as pessoas podiam entrar na igreja, no templo, para orar. Por quê? Alguns eram que não era judeu, era samaritano, não podia entrar. Quem não pertencia à religião ou ao segmento judaico, gentios. Outros, a maioria eram gentios. Então não podiam entrar. E Deus não faz acepção de pessoa. Jesus veio para resgatar o homem do pecado, ou seja, para tornar o homem para Deus. Porque no tempo, ou antes de Jesus chegar a este mundo, tudo era difícil, porque era feito tudo com sacrifício, tinha que gastar dinheiro para fazer sacrifício, nem todo mundo tinha dinheiro sobrando. Tinha que chegar no templo para orar, nem todo mundo tinha direito de entrar. Então era uma dificuldade, irmão, se fosse na linguagem de hoje, ser um cristão naquela época era uma dificuldade, porque tudo se gastava, tudo tinha muito processo, muito trabalho para servir a Deus. E as leis governamentais, as leis de Deus eram muito grandes, muito duras, que os homens mesmo criaram, os escribas e os fariseus. Eram leis dificílimas. Nem todo mundo conseguia cumprir, nem eles conseguiam cumprir. E a Bíblia diz que Jesus veio para cumprir essa lei. Jesus veio cumprir toda essa lei pelo homem. Ele disse, já que o homem não consegue cumprir, eu vim para resgatar o homem, então eu vou cumprir todas essas leis. E ele foi cumprindo, passo a passo. Por isso ele nasceu de uma mulher, sendo Deus. Ele nasceu de uma mulher, sendo Deus. Ele aprendeu a andar. Ele que mais sabe andar. Foi ele que andou primeiro. Ele que criou os pés, criou a perna, criou os passos. Mas ele se humilhou. A Bíblia diz que ele aprendeu a andar, sabendo andar. Aprendeu a falar, se ele é a palavra viva. A Bíblia diz lá em João 1, né? Primeiro. No princípio era o verbo. O verbo é a palavra. No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e todas as coisas que foram feitas sem ele, nada pôde existir. Então, não precisava de ensinar Jesus a falar, porque ele já sabia. Ele ensinou todo mundo a falar, ele é a voz viva. Mas ele se sujeitou, ele se limitou. Ele disse, não, eu vim resgatar o homem. E o processo do resgate, ele teria que passar por todo o caminho, irmãos. É isso que você que nos assiste agora, você que nos ouve aqui na igreja, você precisa entender. Jesus, ele passou todos os processos que qualquer ser humano do mundo inteiro passa.
Ele passou por todos esses caminhos, então o ministério dele foi um ministério curto, porém muito rápido. E ele conseguiu cumprir todas as tarefas. Ele passou por todos os caminhos. Para você ter ideia, todo tipo de doença ele atraiu para o seu corpo. A dor de dente, dor de ouvido, dor de cabeça, tontura, labirintite, bursite, renite. Onde ele via uma doença dessa, ele atraía para o corpo dele e aprisionava ela dentro do corpo. Por isso que hoje ele tem controle sobre as doenças. Qualquer tipo de doença. Ah, apóstolo, mas essa doença lá no passado não tinha. Tinha. Toda doença que tem hoje já teve no passado. Não tinha o nome certo, mas a doença já tinha. E ele atraiu, por onde ele passava, ele atraía. Tudo que você pensa que precisa de um milagre, isso Jesus atraía, era como um imã, ele atraía, o mal entrava dentro dele, ele aprisionava. Então, quando chegou no final, ele foi cumprindo o ministério dele, ele foi agarrando tudo isso, e tudo isso ele levava dentro de si. Para quando ele fosse para a cruz, passar pela morte de cruz, que era a pior morte, ele também controlasse a morte. E agora Jesus tem tudo que você imagina no mundo, de bom e de ruim. Está tudo dentro de Jesus. Ele atraiu para dentro, é como se fosse a arca. Ele atraiu tudo para dentro da arca e tem controle agora. Então por isso ele declarou, olha, eu tenho controle da vida e da morte. Eu tenho controle. Porque ele atraiu para dentro dele. Quando ele foi para a cruz e cumpriu as tarefas por completo, aí ele disse, agora é me dado todo o poder, não é isso que está escrito? Ele disse, é me dado todo o poder, no céu e na terra. Porque no céu ele já tinha. Quando ele desceu, ele já tinha todo o poder no céu. Agora ele tem poder no céu e agora na terra. Porque ele tem controle de todas as coisas aqui na terra. Vento, água, fogo, dores, brigas, casamentos, nascimentos, morte, tristeza, divisão, poder financeiro, tudo ele tem o controle. Ele passou por todas essas etapas. E cada pedaço que ele passava, atraía para si, para que ele tivesse domínio. Porque você conhece um bom profissional quando ele domina a área de trabalho. Porque se ele pode até dizer, não, eu sou um bom motorista, mas ele dirige um carro, não é um bom motorista. Ele só dirige o carro. O que você vê muito aí é motorista que não é motorista, é corredor, né? Eles pegam o carro e saem correndo, por isso que bate o carro. Ele não sabe dirigir. O bom motorista, às vezes ele corre, mas nem sempre ele precisa correr porque ele ocupa os espaços vazios, né? Ele vai andando, tem um espaço aqui, ele sai daqui, vai para ali, e ele, enquanto está todo mundo parado, ele está andando. Por quê? Porque ele sabe a hora de trocar de fila, a hora de atravessar, a hora de parar, ele sabe. Então ele vai ganhando espaço. Enquanto que o corredor, ele corre, ele para e fica muito tempo parado, e quem vem devagar, o bom motorista, ele vai passando e vai embora. Esse é um bom profissional. Cada área tem o seu bom profissional. E Jesus, ele veio como o melhor dos melhores. Então ele apontou para ele e disse, olha, esse tempo eu derrubarei e o reedificarei em 3 dias. Se ele dissesse assim, esse tempo vai morrer, então ele não teria poder de ressuscitar. Mas ele disse, olha, eu vou destruir. Ou seja, como Deus, o tempo que ele estava falando era a carne física. Ele disse, essa carne aqui, ele está falando como Deus dentro de um corpo, falando para o corpo que está por lá de fora. Ele disse, esse corpo aqui já era, eu vou destruir ele. Mas eu que sou Deus, que estou dentro, vou levantar esse corpo em 3 dias. E quando nós falamos de família, você não pode dizer para a sua família, não, minha família é aquela que está lá na igreja. Não. A tua família é aquela que tem em casa. Ah, não são cristãos, não importa.
É aquela que está em casa. É a tua família. Você tem que trabalhar a tua família. Jesus trabalhou os discípulos. Jesus gastou tempo com os discípulos. Jesus andou com os discípulos. Pregou para os discípulos. Jesus viajava com os discípulos. Jesus ia para as festas com os discípulos. Jesus apresentava os discípulos em todos os lugares onde ele estava. Jesus apresentava. Jesus era como se fosse um paizão para todos os discípulos. Estava ali guardando, protegendo, ensinando, mostrando para eles qual era o caminho. Quanto tempo, irmão, nós gastamos com a nossa família ensinando? Quanto tempo nós gastamos com a nossa família preparando? O que nós mais vemos dentro das igrejas do mundo inteiro são mulheres reclamando, senhoras, irmãs. Ô irmã, ô pastor, olha por mim, meu marido não vem para a igreja. Mas que mulher é essa em casa? Porque na igreja ela é santa, mas em casa por que o marido não vem à igreja? Por que o marido não vai na sua igreja? Não, mas não, por que não vai? O apóstolo Paulo disse que a nossa vida é uma carta aberta. O que nós somos na igreja temos que ser em casa. Ou o que nós somos em casa é o que temos que ser na igreja. Nós não podemos ter duas caras, ter dois portes. Temos que ter um só. Jesus, ele tinha uma cara só. O que ele era na festa, ele era na hora que o barco estava no meio da tempestade. O que Jesus era na hora que ele foi visitar Lázaro que havia morrido, era o mesmo Jesus que era na hora que ele estava curando o enfermo. Era o mesmo. Era o mesmo Jesus quando ele parou no poço para conversar com aquela mulher que teve 5 maridos. Era o mesmo Jesus. O mesmo Jesus que estava na festa do casamento é o mesmo Jesus que reconciliou a vida daquela mulher que tinha 5 maridos. Era o mesmo. O comportamento dele sempre foi o mesmo. Também tem marido, né, que chega na igreja, ora pela minha esposa que não vem. E às vezes o casal, né, vem para a igreja, ora pelos meus filhos que não vem. É meio complicado isso, porque pelo teu testemunho você ganha a sua família. Pelo teu testemunho você ganha as pessoas que estão em casa. Não adianta vestir um terno, colocar um terno de primeira geração, ou um vestido, ou uma saia de ponta, mas por dentro está estragado, está ruim, está podre, está mentiroso, está falso, porque nunca vai conquistar nada. É o que Jesus está dizendo aqui, ó. Esse templo de Salomão, aí dentro entra tudo enquanto pessoa. Os melhores que estão aí dentro, falando que é melhor, são os piores. Talvez os melhores estão tudo por lá de fora, que os que estão aí dentro estão falando que quem está lá fora é pior, que não pode nem entrar. Pode ser que seja isso. Pode ser que um dos detalhes que Jesus estava mostrando era isso. Os fariseus estão tudo aqui dentro. Mas os gentios que estão lá fora estão melhor do que os fariseus. Mas não podem entrar. Eles não conseguem entrar. Os fariseus não deixam eles entrar. Ele disse, então por isso que eu cansei de habitar num templo como esse aqui, 4 paredes. Não. Eu vou construir, vou edificar. Nesse ano da edificação, ele disse, eu vou edificar casas. Ele não disse uma casa, ele disse, vou edificar casas para que eu possa morar. E esta casa é você. Esta casa é você, igreja. Esta casa é você, internauta. Essa casa somos nós. Cada um de nós somos uma casa, onde o Senhor nos edificou para morar dentro. O salão onde você congrega, isso aqui é só um lugar de reunião, um lugar de assembleia, um lugar de ajuntamento. Isso não é igreja. Isso é um salão onde você se reúne para um culto. Igreja somos nós. Somos uma igreja viva. Essa igreja, ela não rui. Essa igreja, ela não quebra. Essa igreja, ela não falha. Essa igreja, ela
não transgride. Por quê? É uma igreja viva. E o corpo de Cristo é um corpo vivo. Não é um corpo morto, é um corpo vivo. E esse templo aqui que você está vendo é morto. Isso aqui, se você deixar isso aqui fechado, não destrói em pouco tempo. Se você não abrir qualquer casa aí, qualquer ambiente que você aluga, ou compra, ou constrói, se você deixar muito tempo fechado, a tendência é destruir. Porque não circula o ar, então o lugar passa a ser um lugar morto. Tudo que está ali fica paralisado, então não circula. Então, para que não estrague o ambiente, precisa circular. Eu trabalho com obra e é assim que funciona. Você pode fazer uma construção novinha, acabar de fazer, trancar ela e deixar um ano parado. Quando você voltar lá, está estragado, porque o ar não circulou. Se o ar não circula, as moléculas vão morrendo, vão apodrecendo e vão estragando as pinturas, vai estragando o piso, vai estragando o cabo, vai estragando o móvel, tudo que está dentro vai morrendo também junto com a casa, porque está parada. Por isso, Deus já se preocupou, isso é aqui dizendo, como família, Ele se preocupou em criar um organismo vivo. A igreja é um organismo vivo, é um organismo que se movimenta. Não é um salão desse aqui que fica parado. Nós vamos embora para casa hoje, ele fica parado até amanhã, às 19 horas e 30 minutos. E depois de amanhã, só quinta-feira nós voltamos aqui. E o resto fica fechado, por isso que vai estragando as coisas. Não abre. E são muitas igrejas que são assim. Há muitos salões de igreja. Mas a igreja de Cristo, ela está em movimento. Ela vai para casa, ela dorme, ela levanta, ela pega ônibus, pega metrô, vai para o trabalho. Ela está em total agitação, está em total movimentação. Fala com um, fala com a igreja, fala com quem não é a igreja, vai no banco, recebe, paga. A igreja de Cristo está em movimento, ela não para. Ela não para. Ela está em todo o ambiente, está em todo lugar, está fazendo todo o processo. Porque uma igreja é um organismo vivo. É um organismo vivo, que tem poder. Eu quero que nessa hora você, cubra sua cabeça na igreja aqui, e os irmãos que estão em casa, os irmãos que estão nas redes sociais, cubra sua cabeça. Nós vamos estar orando. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Pai, pela nossa família. Pai, assim como o Senhor Jesus esteve aqui nessa terra, Ele reuniu 12 homens e deixou como família para si. E deixou, Pai, mostrou como era capaz de reunir 12 pessoas com intelecto, com atitudes totalmente diferentes ou diferenciadas um do outro. E conseguiu manter eles unidos até a morte de